Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo Glória. de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Agora eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Glória a vós, ó Cristo. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 No silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos abra a mente, o coração, a inteligência, para que compreendamos a força dessa palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje, já bem mais próximos da nossa Semana Santa, domingo que vem, nós estaremos já no clima do embate final daquilo que a gente viu nos evangelhos desta quaresma
e no Evangelho de hoje. Ao sair daqui hoje, de novo a gente reforça, leve a programação da Semana Santa, planeje e se organize. Lembrando uma coisa importante, nos 2 próximos domingos, nós só teremos uma missa pela manhã. Domingo que vem, 8h30 da manhã, lá na Praça Ignace, na 3ª rua, virando à esquerda aqui na 89. É a concentração às 8h30, viremos em procissão para cá e teremos a Santa Missa. E à noite, a Missa de Ramos aqui dentro, sem procissão. Então, e no outro domingo, domingo de Páscoa, somente uma missa da manhã, às 8h30, encerrando com uma grande confraternização do café da manhã nosso. Caminhamos para esse acontecimento extraordinário que é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Hoje, Jesus apresenta para nós algumas condições, alguns critérios um pouco mais rígidos para que a gente prepare melhor e celebre dignamente a Santa Páscoa. Vamos ao Evangelho? Tomem lá, número 6 do seu folheto, capítulo 8 de João, versículo 1 até o 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Juntos, todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus. Espere um pouco. O clima não está bem. O clima não está tranquilo. A gente percebe na própria movimentação de Jesus, vai para o templo, vai para o Monte das Oliveiras, de madrugada se desloca, o alvoroço que provoca na multidão que se reúne ao redor dele no templo, e ele senta e a multidão reúne em volta dele e ele começa a ensinar. Não é uma característica muito comum o Templo de Jerusalém ser um lugar de ensinar. O Templo de Jerusalém não tinha essa finalidade, essa característica. O lugar do ensino é a sinagoga, a capelinha da palavra onde tem ensino. No Templo de Jerusalém tinha o culto dos sacrifícios, das ofertas, do dízimo, das oferendas dos animais, das farinhas, do azeite e toda a movimentação do culto de oferenda a Deus. Aqui Jesus interfere numa ordem comum. Ele se põe a ensinar dentro do templo. Ele traz a palavra, que é ele mesmo, para dentro do templo. E é preciso transformar o templo num lugar de escuta de Deus, e não somente de oferenda para Deus, para pedir o que eu quero de Deus. Porque era essa a natureza das oferendas. Seja pedir perdão, ou seja pedir as graças e os benefícios que desejavam. Jesus põe-se a ensinar. Os fariseus e mestres da lei agitam-se, trazem uma prova de um crime. Uma mulher que foi surpreendida em adultério. Coloca no meio deles e provoca Jesus. Vamos ver a provocação? Juntos. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Juntos? Perguntavam isso para experimentar Jesus
e para terem motivo de o acusar. Se você pegar o Evangelho de João, o que é que estava acontecendo antes desta cena? Já situou Jesus no Monte das Oliveiras e no templo, mas os fariseus e mestres da lei vêm pessoalmente, porque no capítulo 7, eles ouvem dizer que Jesus está provocando um alvoroço no meio da multidão. Capítulo 7, versículo 32 diz assim: o que a multidão cochichava a respeito de Jesus, ao pé do ouvido uns dos outros, chegou aos ouvidos dos sumos sacerdotes, dos fariseus. E estes enviaram guardas para prender Jesus. O clima não está tranquilo. Esses guardas voltam depois, lá na frente, e fazem uma profissão de fé, dizendo que, na verdade, nunca se viu em Israel alguém fazendo o que Jesus está fazendo. Os fariseus, mestres da lei e sacerdotes ficam furiosos. Alguns da multidão queriam prender Jesus, mas ninguém punha a mão dele. Os guardas voltaram a ter com os sumos sacerdotes e os fariseus, e eles disseram: por que vocês não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como esse homem fala. Os fariseus perguntam aos guardas: vocês também se converteram, foram iludidos por ele? E eles ainda perguntam: vê-se no meio dos chefes e da gente mais elevada há alguém que teria crido nele? E pasmemos. Capítulo 7 de João, versículo 48, eles dizem assim: apenas há essa massa que não conhece a lei, essa gente maldita que se põe a crer nele. Preste atenção. O conceito que tem da parte dos sumos sacerdotes, dos fariseus e dos mestres da lei, para alguém que está dando ouvido a Jesus. Entre os homens de referência, não se ouviu um só que teria crido nele. Há apenas essa massa de gente que não conhece a lei, essa gente maldita. Podemos ver nisso o mal-estar instaurado, o mal-estar ao redor de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei pensam: nós temos que pegar esse pregador, enganador do povo, e fazem uma armadilha. A armadilha é esta: pegar uma mulher surpreendida em flagrante adultério e trazer e perguntar: mestre, chamam Jesus de mestre. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, Moisés mandou apedrejar. Livro do Deuteronômio. Preste atenção, o que a lei fala? Livro do Levítico, desculpe. Serão castigados com a morte tanto o homem adúltero como a mulher adúltera. Deuteronômio 22, 24 diz: se for um homem pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos morrerão. O homem que deitou com a mulher e a mulher mesma. Eliminarás o mal de Israel. Se uma jovem noiva deita com um homem, levareis os dois à porta da cidade e os apedrejareis, e eles morrerão. Eliminareis o mal de Israel. Deuteronômio 17, 5, 7. Levarás à porta da cidade o homem e a mulher que tenham cometido a maldade do adultério. Tu os apedrejarás e eles morrerão. Sua condenação à morte será feita mediante
o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não haverá condenação à morte com base no depoimento de uma só testemunha. Isso é o que diz a lei. E eles trazem para Jesus. Se Jesus, que está pregando o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão, fala para eles assim, não, vocês têm razão, mete a pedra, apedreja, eles iriam dizer o quê? Tá vendo? Nós é que somos os pregadores corretos. Não vá no ouvido desse camarada, não. Nós é que somos os bons pregadores. Não caiam porque ele engana, que isso é o que a gente ensina. Se Jesus diz, não apedreja essa mulher, eles iriam dizer, porque também no Levítico, no Deuteronômio e nos Números diz que quem ensinar alguém a ser desautorizado de cumprir a lei, deve ser apedrejado tanto aquele que descumpre a lei. Então, a regra é clara. A armadilha está feita. Querem acusar Jesus. Desejam expor Jesus publicamente, tanto quanto a mulher. E Jesus tem uma reação que vai surpreender-nos profundamente, mesmo que a gente já saiba da cena. Vamos ver? Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Espere lá. Jesus repete a cena, escrevendo com o dedo no chão, o que o livro do Êxodo fala que Deus fez, escrevendo com o dedo na tábua dos 10 mandamentos, na tábua da lei. Moisés escreveu na pedra, Jesus escreve no chão. Isso também é uma coisa curiosa para a gente meditar. Por que Jesus escreve no chão e o que é que ele escreve no chão? O termo empregado, inclinando-se, pôs-se a escrever, no original grego, sugere que Jesus fazia traços sucessivos como a enumerar os pecados de cada um. O livro de Jó, capítulo 13, versículo 26, diz assim: Tu, ó Deus, que rediges contra mim amargos veredictos, impondo-me os crimes da minha juventude. Escreve no pó. Jeremias 17:13 diz: Os que abandonam a ti, os que afastam de ti, são inscritos, registrados na terra, na região dos mortos. Jesus se inclina num gesto profético. Você pode imaginar a cena. E eles, que pensavam que sabiam a lei de cor, Jesus sabia muito mais, porque Jesus é a palavra de Deus viva, que se fez carne. Jesus não mede esforços para dar-lhes uma boa aula de Bíblia. Vamos ver? Versículo 7. Eles não sossegam, juntos. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, brada a igreja, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. O livro do Deuteronômio diz que a pessoa, para ser condenada à morte, deve ser condenada à morte por, no mínimo, 2 testemunhas. Versículo 7 do capítulo 17 de Deuteronômio diz assim: a mão da testemunha será a primeira a provocar-lhe a morte. Depois a mão de todo o povo. O povo se encarregará de fazê-lo. Eliminarás o mal do meio de ti. Que cena bárbara, né? Jesus avança de 2 testemunhas, no mínimo, seja a primeira a atirar a pedra,
Jesus agora põe um critério novo. Essas testemunhas para atirar a pedra, elas têm que ser qualificadas demais. Elas precisam ser testemunhas que não tenha nunca cometido o quê? Vai achar? Aqui? Só ele. Acha só ele. Ele é a única testemunha dos nossos crimes que conhece, que sabe tudo de nós e que não cometeu nenhum pecado. Jesus qualifica a testemunha. Não descumpre a lei. Não faz o que às vezes nós queremos, que Deus amoleça os termos da lei para deixar a gente ter uma vidinha medíocre. Porque nós, hoje, eu preguei isso há poucos dias aqui, nós hoje somos influenciados fortemente por dois perfis de gente doida. Tem dois tipos de gente maluca, muito presente na vida da igreja. Os doidos dentro da igreja, que está na igreja, vive a fé, buscam a Deus, mas que acha que nada é pecado. Nada é pecado. Isso é um tipo de doido. O outro tipo de doido, muito comum na igreja, são os neuróticos que acham que tudo é pecado. Tudo. Tudo. Vai confessar, tem que confessar tudo quanto é trem. Isso é neurose, precisa de tratamento. Isso é fruto de uma visão errada que a pessoa tem de si. Nós nem somos gente que não tem pecado, como nós não somos. Eu conheço muita gente na igreja, principalmente homens, que perderam muitos anos da vida e não tiveram a coragem de aproximar-se dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, que achava, eu não sou digno. Que você não é digno, quem primeiro soube disso foi Jesus que deu sua vida por você, rapaz. Tenha dó. É preciso corrigir uma visão errada que nós temos da pessoa humana. Você precisa olhar para você e enxergar em você os seus pecados. Mas no meio da realidade dos seus pecados, você precisa reconhecer em você uma realidade suprema. Você é filha, filho de Deus, criado pela mão de Deus, e você, no coração de Deus, você foi feita, foi feito, e é algo de super importante para o plano divino de Deus. Você é obra do amor dele, tá claro? Então, essa gente neurótica, os grandes místicos da igreja diziam que isso é o falso orgulho. Dizer, eu não presto para nada, eu não valho nada, eu não mereço o amor de Deus, eu não. Isso é falso orgulho. Não é verdade, ninguém é tanto esse não. Olhar para você e dizer, eu sou obra da mão de Deus, sou fruto da mão de Deus, sou templo do Espírito Santo, sou santuário de Deus. Mas em mim há coisas que precisam ser melhorado, aperfeiçoado, corrigido. E Cristo é aquele que tem capacidade, qualidade de aperfeiçoar-me e de libertar-me daquilo que desfigura em mim a minha identidade de filha, filho de Deus. É Ele. Jesus diz, olha, se tem alguém aqui que não tem nenhum pecado, tá bom, mete pedrada. E a surpresa para nós, véi, vamos ver? Vamos ver? Versículo 8. E, juntos, e, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Ai, que feiura, né? Pensa. Continue. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. É agora que você é chamado a ter o encontro que talvez você nunca tenha tido com Jesus. Ficar sozinha, ficar sozinho com Ele.
essa experiência de solidão íntima com Jesus é ela a única possibilidade que você tem para reencontrar com você mesma, com você mesmo. Ficar sozinha, sozinho com Ele. Ficar com Ele com a consciência de que você foi arrastado pelos seus pecados, às vezes pelos seus algozes, às vezes pelos que enxergam em você só trem que não presta. E sonham, não só em atirar em você a primeira e a última pedra, mas sonham com um dia que vai viralizar nas redes sociais um videozinho pegando você em flagrante miséria. Eu não vou nem tecer aos detalhes de tantas possibilidades que nós todos podemos cair nisso. Não é? Não é? Você pode imaginar que cena. As pedras que as pessoas carregam para atirar em você, as pedras que você carrega para atirar nas pessoas, o sonho que você tem de eliminar esse mal que são os outros, e os outros têm o sonho de eliminar o mal que é você. Isso, posto diante de Jesus, é chamado a virar, essa pedra a virar pó. E o pó, lembra que tu és pó e em pó has de tornar na quarta-feira de cinzas? Esse pó é remodelado como um vaso nas mãos de Deus e criado um vaso onde Deus derrama a graça e faz você ser o templo, o santuário do Espírito Santo, que Ele faz, que Ele molda você, esse pó misturado com a água do seu batismo, com o sangue dele, se torna um pote de bênção e de graça para o mundo. Dê uma salva de palmas para Ele, igreja. Mas acompanhemos o desfecho. Versículo 10. Vamos lá. Então Jesus se levantou e disse. Espere lá. O texto fala que Jesus se levantou 2 vezes, não é? A primeira vez ele se levanta porque o texto diz assim: como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se. Agora, depois que todo mundo vaza, a começar pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Porque nós mais velhos somos muitas vezes, achamos que porque temos muita experiência na vida, nós sabemos que a vida dos mais novos não vai dar em nada e carregamos caminhão de pedra conosco para apedrejá-los. Não fazemos isso muitas vezes? Carregamos conosco uma arrogância, uma prepotência. Pensamos que nós temos a solução. Se você não der certo, a gente elimina. Ou você dá certo, ou você será eliminado por nós, porque nós temos autoridade. Eu disse para você o que caminho você deveria fazer. Você não fez, eu te elimino. Jesus se levanta com a mulher, agora só ele e ela. Você pode lembrar-se do encontro primeiro de Deus com Adão e Eva no jardim, depois do pecado. A vergonha, a nudez. Jesus, o novo Adão. E essa mulher representa a humanidade inteira, todos nós caídos pelo pecado. Jesus levantou-se e disse, ele chama a mulher do jeito que ele chama Nossa Senhora, do alto da cruz, do jeito que ele chama Maria, do jeito que ele chama a samaritana. Vamos ver? Jesus então se levantou e disse, brada a igreja, mulher, onde estão eles?
ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Kyrios é a palavra grega. Ninguém, Senhor, ninguém, ó, Kyrios. É o título dado ao Messias sentado à direita do Pai, constituído Senhor dos vivos e dos mortos. Ela dá a ele, responde a ele chamando-o de Kyrios, de Senhor. Ninguém, Senhor. Vejamos. Então Jesus lhe disse, brada a igreja. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Eu também não te condeno. O que significa isso? Muitos de nós interpretamos esse eu também não te condeno como um laxismo danado. Tá vendo? Jesus é bonzinho para todo mundo. Esse negócio de pecado é a religião opressora que põe isso na cabeça de vocês. Não é? Quantos psicólogos ensinam isso para os pacientes? Não, você está tomado de culpa. Esse negócio, pecado é um desequilíbrio que a religião impõe para vocês. Não existe isso não. Eu também não te condeno. Será que o pecado não é um problema para Jesus? Será que o pecado, de verdade, porque Jesus tem o poder de perdoá-lo, será que o pecado não é tão grave assim? Olhe para cá. Só a cruz pode revelar de verdade o horror que é o pecado. Só a cruz. Só olhando para a cruz, você vai descobrir que, para uma ferida tão grande, a nossa, aqui no mundo, tomadas e tomados pelo pecado, só um remédio tão caro, produzido com sofrimento, macerado, judiado, cravado, traspassado, coroado, pregado, só um remédio desse, tão violentamente macerado, você pode imaginar uma farmácia de manipulação, onde põe-se as ervas dentro daquele, esqueci o nome daquele potezinho, e macera, e esfrega. Glauber. E macera, e macera, e macera até extrair o sumo. Se esse é o remédio único que apaga pecado, significa que pecado não é coisa simples, está claro? Está claro? Não brinque com o pecado. Não pense que pecado é fantasia e delírio de gente de religião neurótico e desequilibrado que ensina para controlar comportamentos humanos como ensinam tantos. Pecado, se não fosse uma coisa grave, não teria ele que pagar um preço tão alto pela nossa cura. Mas não quer dizer que, sendo grave, haja no coração de Deus um amor menor do que nossas faltas. Não! A cruz ensina também, na autoridade do que Jesus fala para a mulher. Eu também não te condeno. Vamos ler juntos de novo? Porque nós vamos tomar uma parte pesada desse amargo remédio da cruz. Vamos lá? Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Uma pregação belíssima do Papa Bento XVI. Ele diz que as pessoas muito rígidas, É engraçado que os dois grupos de gente manipulam esse texto para ficar do jeito que querem. Os laxistas pegam a primeira parte do texto e falam, tá vendo? Jesus diz, eu também não te condeno. Os moralistas pegam a outra metade do texto e falam, tá vendo? Vai, não peques mais. Nem os laxistas, os relaxados, e nem os moralistas neuróticos têm razão. Quem tem razão é Cristo, diz o Papa Bento. Aqui não é um moralismo.
A palavra de Jesus dirigida à mulher, eu também não te condeno, vá, e de agora em diante não peques mais, diz, mulher, depois que você experimentou o amor com que Deus te amou, no olhar que eu dirigi a você, e nas pedras que todo mundo traziam para te apedrejar, a partir de hoje, mulher, o que te assiste é o meu amor, o que te sustenta é o meu amor. Vai, de agora em diante, não é o pecado, não é o desejo, não é a vontade de vingar no prazer uma vida desenfreada que te guiará. Mas a partir de agora, mulher, o que te guiará é a minha graça e eu estou com você. Tenha você o passado lascado qual for, eu estou com você. Não peques mais por causa de mim e da vida que eu ofereço a você, do preço que eu pago para a sua cura. Levante a cabeça, mulher, e retome a sua vida. Pode dar uma salva de palmas para ele? Mas o mais bonito, mais forte, essa mulher, você pode imaginar agora você no lugar dessa mulher com Jesus. Você pode imaginar essa mulher fitando um olhar de confiança em Jesus e Jesus, um olhar de profunda compaixão para com ela. E essa mulher dizendo para Jesus, dizendo assim, Senhor, a partir de agora eu vou retomar minha vida. E nada, Senhor, me guiará mais forte que o seu amor por mim. A partir de agora, Senhor, não serão os meus desejos, as minhas ambições, as minhas vontades que dominarão a minha carne. A partir de agora, Senhor, o que guiará a minha vida é o seu amor. E ela pode dizer como Paulo na segunda leitura, pegue comigo. Por causa do Senhor eu topo perder tudo. Vamos lá? Olha a delícia desse texto para você hoje. Inaugurar um tempo novo na sua vida de fé, na sua relação com o Senhor e na sua ruptura com o pecado. Hoje você não pode voltar para casa. Olha aqui para a cruz, antes de pegar o texto lá. Olha aqui para a cruz. Hoje você não pode voltar para casa sem permitir que Jesus derreta as pedras que você carrega para jogar nos outros. Com o sangue dele. Mas hoje também você não pode voltar para casa sem a convicção profunda de que o amor de Jesus vai dissolver as pedras que os outros carregam para atirar em você. Amém? De verdade. Por causa dele você pode rezar como Paulo. Agora vamos, Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 8 seguintes. Irmãos, na verdade, brada a igreja, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Por causa dele no caminho de Damasco eu perdi o privilégio, perdi a educação que recebi, perdi os esforços morais, os esforços religiosos, os privilégios políticos. Por causa dele eu perdi a cidadania hebraica, a cidadania do Império Romano. Por causa dele eu perdi a visão. Por causa dele eu perdi as armas que eu carregava para matar cristão. Por causa dele eu perdi tudo. Por causa de uma vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo. Irmã, irmão, nós, infelizmente, não temos essa noção paulina da fé. O que eu quero com a religião?
O que eu quero com a fé? O que eu quero com a minha busca de vida espiritual, com minha prática religiosa? Eu quero a vantagem suprema, conhecer Cristo. Nós temos uma relação muito pobre com o conhecimento de Cristo. Essa busca de conhecer Cristo. Na imensa maioria das vezes, nós buscamos a Cristo para que através de Cristo a gente ganhe as bênçãos e as graças e realize os sonhos da gente. Aqui Paulo perde tudo para uma vantagem suprema, te conhecer Jesus. Leia. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Espere lá, não vire a página não. Quase todas as Bíblias que você lê, vai ter uma nota de rodapé para esse texto. Vocês vão assustar com o que eu vou falar. Paulo diz assim, no original que Paulo escreveu, por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como lixo. Quase todas as Bíblias põem uma notinha de rodapé, assim. Por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como esterco ou fezes. Você pode imaginar tudo quanto te faz carregar pedra na mão para apedrejar, às vezes, as pessoas que você mais ama, que você vive apedrejando o tempo inteiro, e você começar a considerar essas pedras, ou isso que você quer das pessoas que você ama ou não, você considerar isso como lixo e dizer, a partir de agora, sem pedra na mão. Sem querer de você o que eu quero, o que acho que é importante. O importante para mim agora é conhecer Cristo. Leia. Não com a minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Não com a justiça da lei significa, olhe para cá, de decorar as regras e as normas da Bíblia e ficar repetindo essas regras e essas normas. Não com essa justiça, mas a justiça vinda da fé em Cristo. Esta justiça consiste, leia, esta consiste em, primeiro, conhecer segundo, experimentar, terceiro, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte. Quarto, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Irmã, irmão, preste atenção nessa força suprema. Conhecer Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição. Olha aqui para a cruz. A partir de hoje, você tem que incluir na sua vida de fé o desejo de ficar em comunhão com ele nos sofrimentos dele. O que significa isso? Significa, olhe para a cruz, significa passar pelo sofrimento que for, mas não carregar pedra para apedrejar ninguém. Aceitar ser macerado e judiado na cruz e humilhado e cuspido e escarrado, mas eu não vou apedrejar ninguém. Tá claro? Tá claro? Hoje é o dia em que Cristo desarma-nos. Se você trabalha pela campanha do armamento, hoje é dia de você fazer virar pó as pedras e as armas que você carrega. Na imensa maioria das vezes, você pensa, mas não sabe, para ofender as pessoas que mais te amam e que você ama. Leia. Não que já tenha recebido tudo isso,
ou que seja perfeito. Se Paulo falou isso, imagine nós. Leia, brada. Mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo. Isso aqui tem que ser um primado da sua fé para o resto da sua vida. Eu fui alcançado por Ele. Repita isso dia e noite, noite e dia. Proclame isso para você. Eu fui alcançado por Ele. Eu fui alcançado por Ele. O amor dEle me alcançou. A graça dEle me alcançou. O sangue dEle me alcançou. Eu fui alcançado por Ele. Mas eu quero alcançá-lo. Eu não alcancei ainda Ele. Eu quero alcançá-lo. Amém? Queira. Proclame que você foi alcançada por Ele, alcançado por Ele. Mas queira. Proclame que você vai alcançá-lo. Leia. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás. Se você quiser alcançar Cristo, você tem que aprender a esquecer o que fica para trás. A arma que nós mais usamos para machucar as pessoas que a gente ama, qual é? Lembrar você do que você fez lá atrás, não é? Não é? Se você tem como meta alcançar Cristo, hoje, você vai ter que pôr uma máquina de moer ressentimento, mágoa, lembrança ruim, acusação, denúncia, lista dos pecados que você sabe dele, dela, da fraqueza dele, dela, da família dele, dela. A partir de hoje você vai ter que triturar esse material que você tem guardado. Se você não esquecer o que fica para trás, você não vai alcançar Cristo. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque a lembrança dos erros seus e dos erros dos outros faz isso aqui com você, ó. Você tenta ir para o lado de Cristo, mas a lembrança dos erros dos outros vai te matando. Vai te sufocando. Gente que guarda demais coisa do passado morre sem ar. Leia. Esquecendo o que fica para trás. Leia. Eu me lanço para o que está na frente. Meta de gente que tem fé está na frente. Leia. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Estenda sua mão aqui para Jesus, para a cruz de Jesus. Diga comigo, Senhor. Senhor, eu também quero eu também quero que o Senhor hoje opere em mim essa graça. Opere em mim essa graça. Esquecendo o que fica para trás. Esquecendo o que fica para trás. Das minhas fraquezas. Das minhas fraquezas. Dos meus fracassos. Dos meus fracassos. Das minhas limitações. Das minhas limitações. Dos meus erros. Dos meus erros. Dos meus pecados. Dos meus pecados. Esquecendo o que fica para trás. Esquecendo o que fica na para vida trás. Das pessoas com quem convivo. Na vida das pessoas com quem convivo. Eu quero esquecer o que fica para trás. Eu quero esquecer o que fica para trás. E caminhar para frente. E caminhar para frente. Para a meta que é Cristo. Para a meta que é Cristo. Jesus. Dá-me esta meta. Dá-me esta meta. Buscar um encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor. Já que o Senhor me encontrou. Já que o Senhor me encontrou. Eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Eu quero te alcançar. Eu quero te alcançar. Põe a mão no seu coração. Incline a sua cabeça. Estabeleça agora uma conversa firme com Jesus. Uma conversa decidida com Jesus. Essa conversa com Jesus, você vai começar falando com Ele das pedradas que você já levou e leva na vida. Das pedradas que você tem recebido e que você, a partir de hoje, não quer mais ser guiado por essas pedradas que você recebeu, ou recebe, ou até vai receber.
Faça com ele um diálogo dizendo: Senhor, a partir de hoje, não serão essas pedradas que vão me empurrar para direção nenhuma. As pedradas que eu recebo. Fale com ele. Pode dar nome. Pode falar de pessoas, de conflitos. Fale para ele também das pedradas que você sonhou em dar nos outros e já deu, ou estava planejando acertar. Fale para ele que você também hoje quer sair dessa igreja desarmado, sem nenhuma pedra, para não ferir mais ninguém. Fale com ele. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé. Estenda as mãos aqui para a cruz. Diga: Jesus, eu hoje, como aquela mulher adúltera, experimento um encontro novo, um encontro com o Senhor, nesta palavra, na Eucaristia que vou receber, no abraço do irmão. É o Senhor que eu recebo, é o Senhor que eu acolho, para me libertar das pedradas, das acusações, de todas as minhas fraquezas, que são muitas, mas o Senhor não me apedreja, o Senhor não quer o meu pecado, mas o Senhor me quer, me ama,
e deu a vida por mim. e deu a vida por mim. Eu quero caminhar, Jesus, Eu quero caminhar, Jesus, guiado por esta verdade. guiado por essa verdade. O seu amor Seu amor é maior que todas as forças é maior que todas as forças que imperam contra mim, que imperam contra mim, maior que todas as forças minhas maior que todas as forças minhas. contra os outros. O seu amor supera O seu amor supera todas as pedradas todas as pedradas e ameaças desta e vida. ameaças desta vida. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Desarma-me, Jesus, Desarma-me, Jesus, das pedras que eu carrego das pedras que eu carrego para lançar contra os outros. para lançar contra os outros. Salva-me, Jesus, Salva-me, Jesus, das pedras que os outros carregam das pedras que os outros para carregam lançar contra mim. para lançar contra mim. Salva-me, Jesus, Salva-me, Jesus, com o seu olhar de amor, com o seu olhar de amor, compaixão. de compaixão. Dá-me uma vida nova Dá-me uma vida nova que aquela mulher encontrou. que aquela mulher encontrou. Dá-me esta vida nova. Dá-me esta vida nova, Senhor. Põe a mão no seu coração e fale para Jesus, agradecendo a Ele a vida nova que você experimenta receber dEle. Diz para Ele que você vai caminhar de uma maneira diferente. Agradecida, agradecido, que você se alegra por receber dEle esse encontro de amor, de compaixão, de misericórdia, que supera todo o mal do mundo. Você o ama e experimenta o amor dEle. Agradeça-o, louve o Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Te bendizemos, porque o Senhor molda em nós um novo homem, uma nova mulher, desarmado de toda violência para receber ou para oferecer contra os outros. Obrigado, Jesus. Seu amor supera nossa fraqueza e supera todas as pedradas. O seu amor supera, o seu amor vence o mundo. Obrigado, Jesus. Te glorificamos, te louvamos, te bendizemos. Espírito Santo de Deus. Espírito. A igreja. Espírito Santo de Deus, suave murmúrio. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós vamos retomar nossa vida de uma maneira diferente. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas curas que estão acontecendo, os milagres, as libertações que o Senhor está operando agora aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o seu amor nos cura. Obrigado, Jesus. Espírito Santo. Dirija quem está do seu lado, do jeito que Jesus abraçou aquela mulher e aquela mulher abraçou Jesus. Abrace quem está do seu lado e deseja a paz de Jesus, com unção. Abrace, cure quem está do seu lado com um abraço. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar.
o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Levante a sua mão direita para o céu. Mande essa paz para quem já...